Estamos de volta aqui no nosso programa diário de segunda a sexta-feira, Meditações Ponto de Partida, e eu quero convidar você a estar ligadinho, no que nós estamos falando nessa temporada, as bem-aventuranças, lembrando que são ensinamentos de Jesus, lembrando que Jesus escolheu seus discípulos e agora ele estava então mostrando para eles os valores, os princípios do reino do céu. Não esqueça que Jesus é Deus e ele veio a essa terra como homem, e ele veio justamente fazer essa conexão entre as questões do céu e as questões que estavam se desenvolvendo aqui na Terra, na sociedade que viviam na época. Uma sociedade extremamente machista, uma sociedade extremamente dura, principalmente por causa do contexto do Império Romano, em que os judeus estavam ali quase que, não como escravos, mas subjugados, vamos dizer assim, nesse contexto. E Jesus agora começa a relembrar coisas do reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5, verso 4. Eu acho que esse tema é bem interessante. Preste atenção, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem já não chorou na vida, não é verdade? Mesmo quando criança, quando você ali, quem sabe, se machucou, ou quem sabe quando você perdeu algo. Essa questão de choro é uma questão bem interessante. Tem pessoas que dizem que não choram, mas no fato, o texto aqui ele não está falando só simplesmente por derramar lágrimas, mas ele está falando de pessoas que sofrem por causa das questões da vida. Eu me lembro que uma coisa que me impactou muito quando eu era criança foi um funeral. E eu me recordo que era um funeral de um tio próximo que havia perdido a vida de uma maneira drástica, muito forte, e eu vi ali os seus filhos, meus primos e outras pessoas, minha mãe, meus avós, tios, chorando de uma maneira muito dura ali. E amigos que não tinham esperança, que choravam desesperados. Na realidade, o choro ele é, na realidade, uma manifestação de um sentimento normalmente ruim. Existe o choro de felicidade, é verdade, mas aqui Jesus se refere àqueles que estão chorando por sofrimento, por dificuldade. Talvez alguém que perdeu um ente querido, como o caso que mencionei, talvez alguém que perdeu um emprego, talvez alguém que perdeu a saúde, Quem já não teve essa notícia, quem sabe, de um familiar que recebe, quem sabe, do seu médico ou de um exame, uma notícia ruim, e isso causa um sentimento ruim que promove o choro. Então o choro, na realidade, nada mais é do que a exteriorização de um sentimento mau, de algo que você não está feliz, que está incomodado. E Jesus diz assim, felizes os que choram. Interessante, Jesus dizer, mas feliz, ninguém gosta de chorar. Mas aqui o contexto é, porque serão consolados. Jesus está dizendo assim, eu não estou alheio ao teu sofrimento. Você está passando por um sofrimento nesse momento? Jesus está dizendo assim, eu estou observando. E alguém pode dizer assim, mas por que não faz nada? Como aquela mãe que perdeu o filho e pergunta, onde é que estava Deus quando meu filho morreu? E uma pessoa certa vez respondeu para essa mãe, no mesmo lugar quando mataram o filho dele. Então, não é que Deus queira o mal, Deus não é o promotor do mal, nunca foi o promotor do mal. O mal é resultado de desobediência. Deus nos deu a liberdade de escolha. Então, quando nós temos liberdade de escolha, nós precisamos arcar também com as consequências de nossas escolhas. Deus poderia ter nos feito robôs, Deus poderia ter determinado tudo o que nós devemos fazer e dizer, mas não foi assim que Ele fez, não é assim que Ele age. Então, o choro é resultado de uma sequência de decisões que podem ser diretas ou indiretas, mas que trazem mal. Talvez você não está chorando por uma decisão direta sua, mas talvez pelos seus antepassados. Por exemplo, quem é que gostaria de morrer? Ninguém, nós não fomos feitos para a morte. Nós não fomos feitos para estar num funeral. Mas isso é uma sequência de erros da humanidade que traz-nos agora toda essa realidade. E a gente precisa encarar isso. Mas Jesus assim, bem-aventurados que choram. O que ele está querendo dizer com isso? Existe esperança. Existe uma luz no fundo do túnel, mesmo diante dos maiores desafios, da falta de saúde ou da morte ou de qualquer outra coisa, ou falta de emprego. Deus está dizendo assim, confia em mim. Tem um Salmo 37, que ele tem uma ideia que talvez venha nos ajudar aqui nesse tema dos bem-aventurados que choram. Salmo 37, o verso 25, nós encontramos a seguinte afirmação. Davi dizendo, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está dizendo assim,
Se você ainda não está passando pela melhor circunstância, recebendo a recompensa do reino dos céus, é porque ainda não é o fim. Porque o fim para aqueles que confiam em Deus será bom. Então Jesus está dizendo assim, você está passando por momentos de dificuldade, de tristeza, Deus está te dando a esperança de que Ele vai estar do teu lado. Ele vai te ajudar, Ele vai te proteger, Ele vai te dar uma esperança que talvez você não consiga enxergar nesse momento. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, por isso que o salmista diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e sua descendência mendigando pão. Deus não desampara seus filhos fiéis. Você quer realmente conhecer um pouquinho mais sobre esse Deus? Se aprofunde na Bíblia. Dedique tempo todos os dias para ler uma parte da Bíblia em oração e aí eu tenho a certeza que você vai entender um pouquinho melhor esse assunto. E se você quiser ainda saber de outros assuntos, nós te oferecemos gratuitamente, não é, essa revista que tem aqui vários temas com perguntas e respostas na tua Bíblia e você pode então conhecer esse Deus maravilhoso que está sempre disposto a nos ajudar e estender a mão para aqueles que sofrem e para aqueles que estão em situação de desespero. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e não esqueça, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e até o próximo programa.